Oi, turma. Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, no capítulo 5, Novas Experiências. Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer com os nobres espíritos que logo mais visitaríamos a Terra. Um balsâmico bem-estar inundou-me os sentimentos e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus, por permitir-me aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas encontramos-nos e após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o quarto país mais populoso da Terra, que fora assolada entre outras cidades dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de 2/3 da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerado o país mais populoso entre os muçulmanos, seu povo espalhado pelas inúmeras ilhas não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e de outras formações calcárias. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição, no terrível futuro evento sísmico. Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico, e logo depois as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das Ilhas Fifi, das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África, embora com efeitos menores que alcançaram outras regiões do referido oceano. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre no seu movimento na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas, carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo de árvores arrancadas e pedras, semearam o horror arrasando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, detonando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. De imediato começaram a chegar as contribuições internacionais, porém os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos sobremaneira. Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos, e orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte. Após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção, as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando se escutavam preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo.
Difícil fazer essa leitura, hein? Ai, ai, ai. O Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Dispunham as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude agridem os espíritos em desespero que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória, buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita, onde os submeterão às sevícias e exploração mental de longo curso. Gente, que horror! E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes, com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Nossa, que sensação ruim de ficar... Nosso compromisso, de momento, é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Aproximamos-nos e, a um sinal do médico Abdu, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, versículo, de uma das suras, capítulos do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim no seu recitativo na torre da mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras e subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Olha, gente, eu vou parar por aqui. Amanhã eu continuo, porque é difícil, né? Eu tô lendo rápido para ver se eu conseguia ler o capítulo inteiro, mas hoje eu vou parar por aqui. Eu não tenho condições de ler o resto. Hoje não. Se vocês perceberam o que está sendo relatado aqui, né? Eles estão chegando no local, no momento lá que houve o tsunami, eles estão indo para poder ajudar a resgatar essas pessoas, mas a visão que eles têm, além daquela confusão mental que é normal dos encarnados que são subitamente, né, retirados daqui da Terra de uma maneira impactante, como foi, né? Além dessa confusão mental deles, além deles não saberem se estão vivos, se estão mortos, alguns estão ali ainda sentindo as ondas, estão sentindo o afogamento, o desespero daquela situação, mesmo que ela já tenha passado, ainda assim tem outros que estão sendo vampirizados por espíritos menos, que têm menos conhecimento, né? E assim, eu fico imaginando a visão, parece que eu tô lá, eu tô vendo aquela visão horrível de espíritos se degladiando para conseguir pegar a energia daqueles que estão recém-desencarnados, né? E a gente sabe que alguns escravizam, inclusive, esses espíritos, né? Se você não tem uma boa condição espiritual, se você não tem uma elevação espiritual, se você não acredita na divindade, você fica suscetível a tudo isso, né? E os espíritos inferiores, eles se aproximam de uma forma grotesca, de uma forma bruta, e eles levam esses recém-desencarnados, inclusive, para serem escravos, né? Às vezes escravos por conta de um vício, às vezes escravos sexualmente, às vezes escravos por uma questão de dívida do passado, mas é terrível você imaginar que diante de um troço tão grande que foi, uma tragédia tão terrível, né, pegando, olha só, como que ele colocou aqui, pegou as costas da Índia, Sri Lanka, Tailândia, Ilhas Fifi, Maldivas, Bangladesh e a parte da África. Vocês têm ideia o tamanho disso? Né? Quando a gente fala 150 mil pessoas mortas, você tem ideia de quanto que é isso? E desses 150 mil, quantos acreditavam em Deus? Quantos acreditavam na vida após a morte? Quantos acreditavam de ser um espírito em evolução? E aqueles que são aproveitadores daquela situação, eu não tenho condições. Hoje eu não tenho condições de continuar, não. Não tenho.
é terrível. É uma situação que mexe demais com a gente. Eu não sei quanto a vocês, mas não sei se é por falta de conhecimento meu, que nem eu falei, né? Eu tô em busca desse conhecimento. Mas a vontade que dá é de imaginar uma situação como essa, é só chorar. Não, por mais que eu acredite em Deus e que nada acontece por acaso, é triste demais ver irmãos da gente vivendo uma situação como essa. É terrível, né? E a gente reclama. Do que é que a gente tem que reclamar, meu? Hoje eu não tenho mais nada para reclamar, sabia? Tem que parar com isso. Porque olha só, que situação. Amanhã eu leio, gente. Hoje não dá. Me coloquei aqui nessa situação. Parece que eu tô vendo toda aquela cena. Tá doido. É coisa de doido. Fiquem com Deus aí, me desculpem.